Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Coruja 105 Cast. É um canal que a gente consegue receber pessoas aqui de diversas áreas, diversos segmentos, e explicar um pouquinho no formato de podcast qual que é a atuação dessa pessoa. Hoje eu estou recebendo aqui a Marta Martins, que vai falar um pouco sobre a na verdade, não sei se eu posso falar assim, neuropsicopedagogia, vamos chamar assim, mas ela é neuropsicopedagoga, né? Conhecida aí como, o pessoal coloca esse termo como neuroPP. Aprendi hoje também isso, mas ela vai explicar um pouquinho sobre como ela atua, né, nessa especialidade e principalmente focada aí na formação, né? Ela é Master Exepase, que é a pessoa que cuida e toma aí conta para você ir contra o abuso da sexualidade infantil. Ela vai explicar um pouquinho dessa especialização e vai contar também um pouco das diferenças, e as pessoas fazem uma confusão, que não é explicar para a criança sobre sexo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela vai explicar essa diferença. Então, quero agradecer aqui já a presença da Marta e dar um oi pessoal aí, fica à vontade. Obrigada, olá, boa tarde. É isso, eu sou professora de formação e procurei me especializar em neuropsico, porque na época eu pensava naquelas crianças que estavam vindo com microcefaleia. Aí eu falava assim: essas crianças vão chegar para mim e como que eu vou recebê-las? Como é que eu vou saber lidar com essas crianças? Foi onde eu comecei a fazer essa formação. Elas não chegaram totalmente na área, mas vieram outras demandas, como as crianças com autismo, TDAH. Então, é onde a gente atua, né, ajudando essas crianças no nível de aprendizagem, onde ela tem a dificuldade e a gente ajuda ela a chegar ao caminho, à aprendizagem. E é um trabalho que eu desenvolvo que eu amo, que é muito bom, que é muito gratificante. Muito legal. Eu conheci também, você falou um pouquinho, que você faz esse trabalho também em muitas igrejas que conhecem, que chamam para fazer uma palestra, não só sobre essa questão de entender a criança aí atípica, mas outras coisas também, principalmente agora falando sobre essa Master Epifase, Exepase, Zepase. Meu isso. Deus, eu preciso aprender a falar isso. Master Ezepase. Isso, o Master Exepaz, ele entrou na minha vida através da minha amiga Miriam. Ainda vamos apresentar ela para o público, mas ela tá aí na luta junto comigo. E ela foi a primeira a puxar, a falar: vem comigo, é um trabalho legal da gente estar fazendo, conscientizando as famílias. O Master Exepaz, ele é uma educação emocional de prevenção de abuso sexual na infância. Então, o que que a gente faz? Palestra, treinamento para os pais, professores e pessoas que lidam na liderança, tanto igrejas, ONGs, escolas. A gente faz o treinamento com professores, treinamento com os pais, para eles identificar, para saber o que significa, por onde começar a trabalhar. E para as crianças, a gente entra de forma lúdica. Então, tem os visuais, eu conto história, sou contadora de história, então é mais fácil de chegar na criança. E eu tenho um personagem que é a Gigi, que eu me visto de boneca, e a criança, ela não associa a professora Marta, então ela tá vendo a Gigi. Então, Uhum. a Gigi tá contando a história, a Gigi tá falando como ela vai se defender, como ela vai se proteger, como ela vai identificar um segredo bom do segredo ruim, onde ela vai identificar um toque bom de um toque ruim, onde pode e não pode. Então, é isso que a prevenção ao abuso vem trazendo. Hoje, assim, é gritante, né? Então, assim, nós temos muitos casos, a gente procurar pesquisar mesmo, você vai ver o número é muito alto de crianças abusadas. E na pandemia foi o boom. Né? A Uhum. gente viu muito, e como professora, dentro de sala de aula, eu identifiquei muitos casos. Então, identificando esses casos, a gente não pode ficar de braço cruzado. Então, saí da minha zona de conforto e fui atrás de especializar, porque não é algo que você apenas vem e faz de qualquer jeito. Você tem que saber o caminho, como falar, como ajudar, não chegar de qualquer forma, porque a criança ela tem uma história. A família, ela Uhum. tem uma história. Então, você não pode chegar sem conhecimento. Você tem que abordar e você tem que mostrar o caminho. Onde que ela tem que ir depois que acontece? Como que ela vai ajudar aquela criança que está passando por esse processo? Então, tem os órgãos, né, que cuida da criança e do adolescente, que a gente já vê muito falar, que é o CRAS, a gente precisa de um assistente social. Tem que, se você descobrir algo e você não saber o que fazer, você tem que disca 100, eles vão te ajudar nesse. Aí eles cuidam de todo o processo. Não precisa se identificar, que muitas pessoas têm receio. Eu sei de um caso, mas eu não quero falar porque eu vou Uhum. me envolver. Então você disca 100, eles vão cuidar de tudo. E isso a gente ensina para criança.
Então, Legal. através dos visuais, Deixa eu te perguntar uma coisa que é legal também. Eu acho que não só perguntar, mas ó, assim, você tem que ter muita coragem, né, para entrar nisso. Por quê? Você vai falar assim com a criança, entender, mas você sabe que a questão da criança sempre está envolvido o pai e o isso, maior, né? isso. E já quero parabenizar isso, porque não é só o infantil, né? Assim, uma vez a gente recebeu, eu estava fazendo um trabalho com uma nutricionista, e assim, eu falei, como que é lidar com a alimentação das crianças, né? Ela falou, na verdade, o papel e a explicação é com os pais. Quando você vai falar com criança, você faz a ativação criança, mas o trabalho maior são com os adultos e os maiores, né? Então já parabenizar por essa coragem, porque sempre impacta depois. Meu, às vezes a família já sabia, né? Tem tudo isso também que você estava contando pra gente. Tem tudo isso. Obrigada. Me fala dos visuais que você estava puxando aqui, que achei legal. Ah, então, esse aqui é o Disque Sei, né? Você vira pra cá, Martinha. Esse é Isso. o Disque Sei, onde quando eu tô contando história, eu apresento tudo isso pra criança. Então, ela vai identificar e fica muito guardadinho. Eles não esquecem. Explica, vamos lá, a pessoa é leiga. Cheguei aqui e vi esse Disque 100. O que que é isso? É um órgão de proteção à criança. Então, ele vai Tá. ligar, ele já sabe que tem uma denúncia, que aqui vai surgir uma denúncia. Então, quando eles atendem, já tem um pessoal preparado lá do outro lado que vai identificar o que está acontecendo e vai atrás dos órgãos, que é a polícia, o conselho tutelar. Então, assim, eu denunciei, a criança vai ser tirada da família. Não, tem todo um trabalho por trás, eles vão investigar, vai saber o que está acontecendo. E além de ajudar a família, vai acolher aquela criança. Vai ajudar a criança com psicólogos. Tem toda uma rede de apoio. Uhum. Então, assim, não precisa ter medo se você sabe de alguma coisa de fazer a denúncia. É preciso. Quando a gente sabe, a gente não denuncia, a gente está sendo conivente com aquela situação. E lá na frente, a criança ela vai sofrer com isso. Porque quando a gente traz os casos, muitas vezes, com os adultos, nas palestras, nas oficinas, eles nos procuram para falar. Passei por isso na minha infância. Eu não tive esse apoio, eu não tive esse acolhimento. E é importante já identificar e já ir acompanhando, e lá na frente a criança ela vai esperar, ela vai conseguir seguir com a vida, né? Uhum. Porque muitas crianças que passam por essa situação, ela trava. Então, às vezes lá na frente ela tem algum problema, ela não sabe o que é, mas foi algo que aconteceu na infância. E muitas vezes a gente identifica esses casos em palestras. E aí você mostra pra criança e ensina basicamente ela qual que é a hora que ela tem que discar, como é que funciona e tal. Na verdade, a gente traz abordagem para a criança para ela saber identificar o que está acontecendo ali. Uhum. Então, ela precisa identificar que ela não pode guardar segredo. Se um Você tem até adulto. um de segredo aí, vamos ver se a gente acha, né? Temos. É cheio Se um demais, gente. adulto falar para ela assim: olha, eu vou te dar um doce, né? Eu vou te dar um doce. E você me permite tocar na sua parte íntima. Ela não pode deixar. Então, ela tem que identificar que aquele não é um segredo bom. Ou então ela fala assim: olha, eu vou te contar um segredo, mas você não pode contar para sua mãe, a gente vai fazer algo. Um adulto não pode saber, isso é um segredo ruim. Então, quando eu abordo com eles, eu falo para eles assim: olha, uma tia vai ganhar neném e ela não quer saber o sexo do neném, mas ela contou para sua mãe. Isso é um segredo bom ou um segredo ruim? Ah, é um segredo bom, porque daqui a Uhum. pouco vai ser revelado. Agora, o tio te ofereceu algo gostoso que você gosta, porém ele pediu para você guardar segredo que ele quer tocar ou que ele quer ver a sua parte íntima. Isso é um segredo bom ou ruim? Ah, é um segredo ruim. Então esse segredo tem que ser contado pro papai e pra mamãe, não pode esconder. E eles identificam, e eles Uhum. conseguem entender. E aí a gente sempre fala para chamar um adulto de confiança. O adulto de confiança. Quem é o seu adulto de confiança? Pode ser a mãe, o pai, a professora, o tio, alguém que ela identifica como alguém de confiança. Muitas vezes nem é o pai e a mãe, às vezes é a tia da escola, a professora, mas é alguém que ela confiou em contar algo que está acontecendo que não é legal. Uhum. E a criança ela identifica. E é muito muito bom usar essas formas lúdicas, porque ela vai sentindo o que está acontecendo e ela fala. Sim. Ela não esconde. Então, o que eu tenho que E, fazer? Eu corro dessa situação. Se eu puder correr, eu vou correr. uhum. Outra coisa que eu preciso, não guardar segredo. Então, não posso guardar segredo. Eu tenho que identificar. Ah, e o segredo bom eu vou guardar por um determinado tempo. Depois eu vou contar. Agora, esse outro segredo ruim, eu não posso ficar guardando. Isso vai fazer mal para mim.
E é muito legal esse ponto, porque você está considerando assim que a maior, sei lá, estratégia, talvez, desse abusador é o segredo mesmo. É o que você está falando. Não pode. Isso. Tem que explicar para a criança onde que ela tem que falar com os pais, né? Eu sou pai de 2 meninos, né? Então, eu sempre falo assim, filho, como é que foi na escola? Como é que... E um fala tudo e um fica mais quieto, assim, né? E é muito desafiador, porque o pai, a vontade de entrar na cabeça da criança e Ah, querer verdade. saber tudo, todos os detalhes, como que foi e tal. E até a questão assim, o Otávio ele é muito mais reservado. E saber entender também um pouco isso, né? Não fala, fala, mas ele não quer falar. E ele Sim. fica bravo quando alguém conta uma coisa dele pra outra pessoa, sabe? Ah, o Otávio fez tal coisa, a gente compartilha, ele já não gosta. Então é um perfil que a gente tem que estar sempre de olho, sempre olhando, sempre conversando, contando histórias ali, tentando desenhar alguma coisa do que aconteceu, aí ele vai Sim. falando. É muito importante esse contato dos pais. Seria bom que todos os pais fossem assim. Eu sempre oriento na área secular, que eu estou na escola, eu sempre falo, pergunta para o seu filho como foi o dia dele na escola, como que foi a tarefa, o que que ele está fazendo. É muito importante que é uma abertura, é onde a criança vai falar, deixa ela falar, ouve. Então, ouvir a criança é importante. Eu tenho dois também, só que os meus já são crescidinhos. Uhum. O meu caçula tem 15 anos. É um adolescente, mas é um adolescente que conversa bastante, por causa que eu já trouxe o diálogo. E sem máscaras, olha, isso é isso. Então, o que está acontecendo? Você está passando por uma situação? Fala. Então, assim, a gente sempre teve essa abertura, isso é muito importante, porque dá a liberdade da criança falar para você. Eu tive em maio, eu fui em uma escola e fiz com a Gigi uma contação de história. Tem a Tartunina, que é uma história que se passa no fundo do mar. Uhum. E os personagens é o peixe, a estrela, o polvo. Só que nessa história vem o abusador. Então, que ele estava tirando foto da tartaruga sem o casco. Então, eu trago essa abordagem bem Legal. leve. E quando eu estava na sala de aula, uma aluninha de 7 anos falou assim: Pro, sabe aquela história da tartunina que a Gigi contou? Aconteceu comigo. E aí? Aí você tem que levar o caso para a gestão, você tem que conversar, você tem que abordar a família, não pode deixar passar, porque a criança ela se sentiu à vontade para te contar. Uhum. Ela identificou que aquilo não foi uma coisa boa, ela tá te pedindo ajuda, porque quando ela fala, é um ato de coragem, porque Já não é rompeu várias fácil. coisas, né? Isso não é fácil. A pessoa abusada, ela normalmente ela não fala, porque ela tem vergonha, porque ela tem medo de julgamento, por vários motivos, porque o abusador falou que se ela contasse algo ia acontecer, porque ele pediu um segredo, então não vai. Quando ela conta, é porque ela quebrou ali algo dentro dela, ela confiou em você. Então é importante. E quando ela conta, você não tem que fazer ela ficar repetindo, porque repetir é reviver. Ela já te contou, você ouviu. Uhum. Agora é hora de agir. Então, assim, esse trabalho, ele é muito importante. E as igrejas, elas têm, graças a Deus, nesses últimos tempos, aberto muito a visão. Então, nós temos a abertura de fazer palestra com os pais, oficinas. Então, a gente faz oficinas dentro das igrejas com as crianças, faz um chá de princesa ou o de carrinhos com os meninos, onde a gente tá falando sobre isso assim de forma bem dinâmica, bem espontânea, onde ele vai aprender. E o que que é? É o autocuidado que a gente tem que trabalhar com eles. A preservação do corpo. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me cuidar? Então é isso que a gente ensina para eles, o autocuidado. Tanto para os meninos como para as meninas. Isso é muito importante. Eu lembro do ano passado, uma coordenadora, quando eu fiz um trabalho em maio, voltei em setembro com outro trabalho da prevenção à vida, do Setembro Amarelo. É isso. E ela falou assim: dentre aquelas crianças que você falou, tinha o meu filho tem 6 anos, e ele não esqueceu nunca mais a história da tarturina e nem a musiquinha da luva. Essa luva, Que ela fala demais. sobre a prevenção e o cuidado com o corpo, tá vendo? Não posso Uhum. tocar. E aqui ela fala sobre a rede de apoio. Quem eu vou procurar? Então, é uma música bem leve. Posso cantar? Claro, eu ia falar isso, tô doido pra você. E já que você falou que é contador de história, eu já queria uma história aqui, tal, tal, Olha só. tal. Então, essa Eu gosto. aqui, ela é assim.
Ela fala assim, ó. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, boca, pé e pernas também. Alguma delas fica bem escondidinha e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nela ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nela tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professora, o irmão, um deles terá solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer. Isso e aquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar, não, porque sou corajoso e não aceito, não. Que Então eles demais. entendem que as partes do corpo não devem ser tocadas sem permissão. E essa música ficou na cabeça do filho dela. E Uhum. ela veio falar, me procurou, e ela veio falar assim: Nossa, como foi importante. E ele ficava cantando e falando: Não pode, né, mamãe, deixar mexer, não pode. Então, assim, facilita para os pais, porque Uhum. quando já tem essa abordagem, ele já, não, realmente, não pode. E aí eles vão trabalhando com os filhos em casa. É muito real. Eu lembro da musiquinha que eu aprendi do ProErd. Esse é Olha um só. projeto super legal contra drogas, né? E eu não sei, eu só lembro a fase que é. É na adolescência, um pouquinho antes da adolescência, acho que uns 10, 12 anos, né? É Mais ou no menos. quinto ano, né, Quinto que ano. vem pro Ed. Isso. E eu lembro até hoje da musiquinha. É exatamente isso. É, marca. Marca Então, muito. essa forma lúdica, essa contação de história. Eu também fui me especializar, eu fiz formação em São Paulo de contação de história. Eu fiz imposição de voz com a turma do Print, não sei se você já E ouviu já falar. não me é estranho do print. Ah, eles trabalham com criança também, Uhum. muito legal. Então, eu fiz com eles imposição de voz, trabalho com fantoche. E depois veio a Gigi. A Gigi foi um presente que caiu na minha vida. Que legal. Eu ganhei realmente a Ah, que Gigi. legal. A Gigi eu ganhei da minha prima. E na verdade eu pensava em contar histórias como eu já contava, de livros normais. Mas aí quando eu comecei na formação de prevenção, ela veio assim de uma forma fantástica. Porque é uma forma que as crianças elas abraçam muito bem e não identifica a pessoa, não fica com vergonha, porque para eles é um personagem Uhum. e é muito importante, até os adultos. Não, é demais. Eu lembro quando o Otávio, a gente foi investigar uma questão que ele poderia ter atípica também, e aí Uhum. a psicopedagoga que passou com ele, ela falou isso pra gente. Ela falou, Rafa, a gente precisa contar histórias, na verdade, para que ele conte as histórias dele, e a partir dessas histórias a gente consiga desenhando, contando como que é a escola dele e tudo mais. Então foi bem assim, a gente descobriu que ele estava de alguma forma sendo inibido dentro da escola que ele estava. E aí ela simplesmente falou, olha, pela história que ele me conta, seria legal a gente testar uma outra escola, né? É muito E bom. aí, quando a gente mudou de escola, assim, parece que eu descobri um Otávio que não tinha visto ainda. Olha que bom. Ele não falava, ele não interagia nessa outra escola, né? O relatório que chegou pra gente que ele falava sozinho e tudo mais. E quando ele foi pra outra escola, ele super interagia, conversava, enfim, que era uma questão da condução mesmo da Uhum. educação dele. É tão bom E ter essa visão, porque a gente ajuda a criança. uhum, E muitas vezes os pais não têm essa visão. Muitas vezes não aceita. Então é um trabalho de formiguinha, mas que vale a sim, pena. totalmente. É muito bom. E a gente tá com um trabalho também, eu falo a gente porque eu trabalho junto com a Te Miriam, ajudar aqui. e a gente fala muito sobre as redes sociais, Hum, que é um perigo. esse daqui também tá junto, esse? Eu pode deixar. Esse é onde os pais têm que vigiar e tem que estar ali sempre presente, porque é uma porta aberta. Às vezes seu filho tá dentro do quarto e você acha que tá seguro, mas ele tá com o mundo na mão dele. Uhum, Então ele tá lá fora e você não sabe quem é que tá por trás desses aplicativos, quem tá por trás do até jogos. Eu já tive casos de alunos de jogar Minecraft e ter alguém ali por trás que era um adulto. uhum, Então, assim, a gente tem que estar sempre atento. Agora a gente está desenvolvendo um trabalho com os adolescentes. É, vamos ter até um seminário em novembro. legal. Esse seminário é focado para os adolescentes. A gente já faz um trabalho com as crianças. E agora estamos focando nos adolescentes, para orientar o pai, a mãe, os professores, líderes de ministério,
para ter essa visão direcionada. Então, a gente traz para palestrantes e vai nesse segmento. Eu sei que, assim, como é uma área que a gente atua também aqui no Coruja, cuidando de empresas, gerenciando rede social, a gente entrou até um pouco nesse sentido de entender um pouco de como se dá acesso. E eu sei que tem muita criança, né, na verdade, acessando de uma forma ilegal. Porque existe uma lei que não pode, né? Você tem que ser maior de 12 anos para ter um perfil em qualquer rede social e ter maior de 18 anos para poder publicar ou até ter uma opinião ali sobre alguma coisa dentro disso. Então, é deixar claro para os pais que a partir do momento que ele colocou uma criança menor na rede social, ele está infringindo uma lei. E tem o guardião, né? Muitos pais não conhecem, mas tem o guardião. O meu filho, a gente colocou, então, algumas vezes chegava por e-mail para mim assim: o Gabriel tentou acessar tal site. E eu chegava em casa e perguntava: filho, por que você tentou? Ah, mãe, curiosidade. Ah, mãe, porque um amigo falou. Aí nós íamos conversar, eu ia ver o que que era. E sempre assim, orientando: olha, isso aqui não é para sua idade. Ainda não dá, e não é isso, não é desse jeito. Tem que ter diálogo. O Sim. diálogo ele é muito importante, salva tantas crianças. Acho que se muitos pais tomassem consciência disso, seria muito importante. E é uma forma de prevenir várias coisas. Não só o abuso, a violência, como drogas, como muitas coisas que vêm querer afligir as nossas crianças, roubar a infância das nossas crianças. E a gente sabe que tem o outro lado, né? Então a gente tem que cuidar. Então, assim, quando eu falo para você eu sair da minha zona de conforto, é porque eu me importo com as crianças, porque eu me importo com essa geração que está vindo. Então, assim, é o cuidado mesmo, é o amor pelo outro, é você sair, deixar um pouco o que você faz para você cuidar do outro. Então, assim, aquela coisa de, ai, não é problema meu, é problema de todos nós. Sim, tem uma palestrante que é a Rivica, não sei se você já ouviu dela. Ela tem. Quando eu vi ela palestrando, ela tinha 15 anos. Olha isso, ela tinha uma plenária ali de umas 5 mil pessoas. E hoje ela deve estar com uns 17, já 18 anos, mas ela falava sobre isso, assim, quando você critica uma geração anterior, que na verdade uma geração que está vindo, né, é porque você não está preparando bem o caminho para ela. Então, Exato. você não pode, você não tem o direito de falar mal de uma geração que está vindo, porque se ela está vindo mal aos seus olhos, é porque você não está preparando, você não está fazendo a sua parte de explicar o que a pessoa não está ali, talvez tendo essa adaptação seria boa para você aos seus olhos. Então achei demais isso, é de verdade é o que você está falando. Olhar para essa nova geração que está vindo, se eu quero que ela seja de uma forma, sei lá, continue com os valores, enfim, Isso. tenha princípios bíblicos ou qualquer outra coisa, eu preciso trazer para ela esse respaldo. Exatamente, é muito importante, porque a gente não pode deixar se perder essa geração que está vindo. A gente Sim. tem que cuidar. E é agora, é já, não é para depois. Então a gente precisa, assim, estar com essa visão. Eu também sou escritora, eu tenho um Tem um livro, livro aí, né? Cadê? Deixa eu tenho um pegar ele livro, aqui. esse é de alimentação, mas tem um que tá para ser lançado agora em novembro. Esse aqui é alimentação saudável. Que legal. Esse livro, ele nasceu numa tarde dentro da escola. Eu precisava fazer um trabalho de alimentação com as crianças e eu fui procurar na internet e eu não achei nada. Ah, mas na internet tem tanta coisa, Marta, você não achou? Não achei o que eu queria. Uhum. E aí eu fui pesquisar e aqui é O Segredo da Melancia. Ele fala sobre a importância dessa fruta mesmo, da melancia. Legal. Que ela é importante para a saúde, que ela previne doenças, ela tem vitaminas, e é uma historinha muito gostosinha para contar para os pequenos. Mas esse outro livro que está nascendo, que está no forno, que está na editora, que vai nascer e vem em novembro, ele é para mães, ele é direcionado para mães. Legal. E é esse acolhimento. A mãe que conduz, que fala, que instrui, tem umas experiências de vida, não só minha, como de outras pessoas também que passaram para mim. E tem o direcionamento da mãe que ora pelo filho. Independente da religião, você tem que orar pelo seu filho, você tem que abençoar a vida do seu filho. Então, assim, esse livro, ele vem assim, eu posso dizer que ele é um manual de sobrevivência. Legal. Ele é um manual de sobrevivência da mãe que quer conduzir o seu filho num caminho
certo, que quer ter os princípios do Senhor e orar. Porque assim, independente da sua religião, você não vai querer mal pro seu filho. Você vai orientar. E a forma como você ora, como você abençoa o seu filho, nossa, é uma maravilha, porque eles vai assim abrir a mente na escola, ele vai aprender melhor, ele vai ter aquela leveza. Por quê? Porque você tá abençoando a vida do seu filho. Então, eu tô trazendo esse filho, ele chama Mães Transformadas. Que legal. E assim, espero sim que seja um divisor de águas na vida de várias mães, porque assim, quando eu comecei a escrever, sabe quando você já identifica algumas mães já lendo, já fazendo, tem umas citações bíblicas também. Legal. Então, é um direcionamento. E é o que a gente precisa nesse tempo, Sim, né? a Carol, ela tá lendo um livro, eu não vou lembrar o nome do livro agora, vou ficar devendo, mas ela tem uma citação que fala, né, que a gente acabou usando a frase que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Não sei se você já ouviu isso, mas aí Já. tem a questão que o pessoal fala, não, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. E aí esse livro ele fala, não, continua sendo assim. Por trás de qualquer pessoa, na verdade, sempre tem uma grande mulher. É a mãe É a mãe. que trouxe para ele essa força que ele tem hoje. Então é um livro que fala sobre as mães dos grandes escritores, grandes evangelistas, pessoas que foram super relevantes no mundo evangélico mesmo, de trazendo a palavra avivamento, e quem foram as mães desses caras, assim, dessas pessoas, né? Então é muito legal. Eu só vou lembrar o nome do livro. Não Mas tem aí. problema. Para você ver, o meu filho, eu fiz teologia. Uhum. E o meu filho, ele sempre acompanhou. Algumas aulas ele assistia, ele tá fazendo teologia. Aí, tá E vendo? ele tem 15 anos. E assim, é algo que até os professores falam, ele é o mais novo da turma. Mas é muito legal, porque assim, ele começa a aprender. Eu falei para ele fazer, não. Ele falou, eu quero fazer, vou fazer, foi atrás, se matriculou, ele faz os trabalhos, ele vem, fala, olha essa passagem aqui, e comenta. E assim, uma adolescente de 15 anos estudando a Bíblia nessa idade é muito interessante. E assim, você vê a visão, né, Uhum. diferente nesse contexto. E é muito bom. E esses trabalhos que eu desenvolvo é voltado para a comunidade, é pensando nas pessoas, é pensando no futuro. E assim, eu gostaria de alcançar, nossa, todo mundo. Sei que a gente não consegue, mas uma sementinha que a gente plantar já faz a diferença. Não, e eu achei demais, porque assim, você, né, você falou de sair da zona de conforto, de começar a construir isso, e eu já ia te perguntar, como é que você administra tudo isso? Porque você tá falando, né, você já trabalha como professora, você tem esses projetos, acontece muito talvez no final de semana, não sei, me conta um pouquinho mais, e como que você gerencia isso e como que é a sua vida, como que você se vê hoje atuando dessa forma, assim, de como que você chegou aqui também, né? Hoje eu tenho uma agenda, né? Legal. Precisa. Sim. Então, a gente precisa ter uma agenda. Eu trabalho, sim, sou professora do estado. Então, na semana, se tem alguma coisa à noite, eu consigo atender. E mais no final de semana. Então, nos finais de semana, a gente vai onde chama. Geralmente são mais igrejas. As escolas, quando eu consigo alguma agenda, eu encaixo de manhã, porque eu trabalho, eu leciono à tarde. Então, de manhã eu consigo atender algumas demandas de algumas escolas e com palestras para professores, para pais de alunos. Tem sido muito legal a aceitação. E eles têm chamado muito para fazer com as crianças. Aí quem vai com as crianças é a Gigi. Quem Uhum. vai para os pais e para os professores é a Marta. Legal. Então eu tenho feito uma agenda, né? Porque senão a gente se perde pelo meio do caminho. Mas a divulgação pelas redes sociais e o boca a boca, porque uma escola chama, outra escola já indica, uma igreja chama, outra igreja já indica. E quando eles procuram, a procura tem sido bastante, graças a Deus. Isso mostra que as pessoas estão despertando e elas querem, né? Então, é esse o intuito. Então, a gente quer alcançar todas as escolas. Seria muito legal se tivesse um projeto dentro das escolas. Nós temos um projeto para ser implantado. E é isso que a gente vem trazendo. E eu gostaria muito que tivesse essa aceitação em todas as escolas. Eu sou uma só, mas vai vir mais gente, Não, e é isso aí, né? alguém tem que começar, né? E Alguém vir tem. e começar a desbravar isso aí. Muito E legal. precisa. Então, assim, o grupo que a gente vem de formação, o Master Ezepaz, ele é passado por uma psicóloga, a Liliane Rocha. É uma pessoa de visão, assim,
muito ampla. Você pode pesquisar na internet, ela oferece o curso. Vale muito a pena, se você se interessa por esse segmento, fazer a formação, que é para você saber como lidar, como passar, como trabalhar. Tem as oficinas que você vai fazer, que você vai apresentar. Então, é muito, muito bom. E seria bom, assim, que os nossos governantes tivessem essa visão para trazer para dentro das escolas como forma de currículo, Sim. né? Eu acho isso muito Muito importante. legal. A gente já vai falar um pouco mais sobre esses projetos aí, bem legal. Explica pra gente, Marta, como que essa questão, porque as pessoas confundem muito, né, que a gente estava falando, do que falar sobre o abuso da sexualidade infantil e confunde que tá, você vai ensinar sobre sexo pro meu filho. Não tem Isso. nada a ver uma coisa com a outra. Explica um Não. pouquinho, por favor. Na verdade, é entender o que é sexo, o que é sexualidade. Então, eu não vou falar de sexo para as crianças, ele não vai aprender a fazer algo, o ato em si, mas o que é sexualidade? O autocuidado, cuidar do corpo, é se conhecer, saber onde pode, onde não pode ser tocado, como que é o seu corpo. E aí, muitas pessoas falam assim, mas a partir de qual idade já tem que partir para esse ensinamento da criança entender sobre o seu corpo, sobre o autocuidado, a partir dos 2 anos. Os Uhum. 2 anos, a criança ela já está ali andando, ela já está na fase de conhecimento, ela já está se descobrindo o corpo. Então, um ótimo momento do pai, da mãe, de um especialista já ir orientando. Não pode, olha, não pode aqui, ninguém pode mexer. Olha, orientar mesmo. E a criança, ela cresce nesse conceito e ela vai entender. Então, assim, não é que você vai entrar dentro da escola. Quando a gente fala, estamos trabalhando com a prevenção de abuso sexual, é muito forte. É algo que tem um impacto. A palavra Uhum. já por si, ela já tem aquele impacto. Mas é isso, você explicar para eles que eu não vou falar de sexo para as crianças. Elas vão entender a se prevenir, ela vai entender a conhecer, a se conhecer, a identificar. Então, isso que é importante. Então, essa diferença é muito, muito prazerosa falar para eles que eles identifiquem. E é muito fácil de identificar. A criança, ela assimila bem melhor, às vezes, que o adulto, Muito rápido. né? Eu tenho dois, né? Um tá com 5, outro tá com 2. E é exatamente isso. Quando começa 2 anos, já começa a perguntar, começa a, tipo, perceber algumas mudanças, às vezes vai trocar a fralda, alguma coisa já começa a mexer e tal. Então isso muda Isso. totalmente. Eles perguntam mesmo, já começa ali, por mais que não pergunta, começa a ver as reações, algumas coisas assim. E a gente teve um caso, por exemplo, meu filho de 2, acho que foi o Otávio, não, o Heitor. O Heitor vai fazer 3, é isso mesmo. E aí ele tava assim, chega uma pessoa que não tá acostumada a ficar em casa, assim, né? E aí fala, vou te apertar, fofinho, não sei o quê. E ele passou correndo e a pessoa bateu na bunda dele, assim. Aí ele parou na hora e falou, olha, bumbum não pode, não Olha pode. só. E aí a pessoa ficou super constrangida e porque é aquilo, né? Você não pode, né? É real, Sim. então é uma coisa assim. E é legal, por mais que foi uma brincadeira, tava todo mundo na sala ali mesmo, Aham. foi legal para todo mundo identificar que o Heitor já estava treinado, já está treinado, já está Isso é muito bom. orientado para, meu, não pode, entendeu? Então a gente sempre fala isso para ele, sempre reforça, mas é importante, meu, demais esse trabalho. Muito. E quando esse assunto, esse tipo de entendimento chega na fase ainda dos pequeninos na escola, que é onde eles passam a maior parte do tempo, muitas vezes, que hoje em dia muitas crianças ficam período integral, e ela tendo esse trabalho sendo construído de forma leve, de forma dinâmica, ela vai crescer uma criança saudável, ela vai identificar. Então, assim, não vai ser qualquer um que vai chegar e se aproveitar. Então a gente Uhum. precisa pensar nisso. E é legal porque, assim, lá na escola do Otávio, eles estudam do Otávio Leitor, por base de princípios, né, cristãos, e aí eles Ai, que têm a bom. parte da individualidade, que eu acho que talvez tenha essa intersecção entre o assunto que a gente está falando. Então, tem um pouco disso também. Olha, cada um é diferente, você é um corpo, outra pessoa é outra pessoa, outro corpo, então você não pode ficar tocando, não pode Isso. chegar perto, assim, tem essas explicações. Entra um pouco disso também, né? Ou não? Sim. Inclusive, quando você trabalha em creches, o professor, né, que está ali, que vai ajudar a criança na higienização, ela tem que ter todo o cuidado. O corpo é da criança, não é seu. Então, Uhum. você tem que pedir licença. Posso tocar? Posso lavar? Posso limpar? Isso é muito importante, porque o corpo é do outro. Sim. Então, você tem que pedir permissão.
Eu tenho um aluno que ele é autista e eles têm muita dificuldade com toque. Então, quando ele tá em crise, eu pergunto, eu posso te abraçar? Quando ele aceita, eu abraço. Quando ele não aceita, não tem abraço. Uhum. Então, é o respeito ao corpo do outro. E muitas vezes, alguns não gostam de contato, mas a outros aceitam. Então, mesmo que eles fiquem parados, você abraça e ele acalma. É uma forma de acalmar. Mas é isso. É entender que o meu corpo é meu, o do outro é o do outro. Se eu tenho que tocar no corpo do outro, eu tenho que pedir permissão. Então, se eu sou um professor e eu trabalho numa escola e eu preciso, de repente, ajudar aquela criança a se vestir, a fazer. Eu preciso perguntar se eu posso. Eu não vou chegar já, né? Uma vez a criança bateu e o nariz estava sangrando, e aí você se desespera. Eu peguei o papel e falei: eu posso te ajudar? Ah, mas você deveria já chegar. Não, ela tá tudo bem, ela bateu o nariz, ela tá sangrando, mas é o corpo dela, eu tenho que respeitar. E aí, geralmente, eles não podem, me ajuda. Então, você vai lá e auxilia aquela criança. E a E é abordagem bem muda isso. toda, né? Muda. Quando você chega lá e fala. A experiência que eu tenho, 2 meninos lá, é assim. Já, se você, às vezes na correria, você já pega, vou te trocar. Não fala, vou pegar, vou Aham. trocar você e tal. E aí já rola um estresse. Você vê Sim. que ele já tá, né? Agora, quando eles falam, Heitor, deita ali pra eu te trocar. Se você tá sujo, né? Bichinho vai comer seu bumbum, a gente precisa limpar e tal. Aí já, tá bom, pai. Ele vai, deita e é muito mais calmo o negócio. Nossa, muda tudo. Isso. O Otávio foi a mesma coisa. Muito É legal. isso. Marta, você falou também sobre. Eu ia fazer esse link da gente falar do projeto, eu lembrei agora. Do projeto que você apresentou, chegou a apresentar na prefeitura e também você já está se lançando aí como uma candidata a vereadora, certo? Certo. Como é que tá essa transição? Conta um pouquinho como que tá essa empreitada. Não é nova, você falou que já se lançou outra vez? Isso, eu já sei candidata em 2020 e agora eu venho novamente. E essa é a abordagem que eu quero ter, o projeto de educação dentro das escolas de prevenção. Então, esse é o caminho, é orientar os professores, os pais. Então, como vereadora, esse é o meu projeto. Então, é o que eu venho trazendo, inclusive é o que está atrás do papelzinho Bonitinho que eu aqui, né? trouxe. Isso, sobre a inclusão. A gente trabalha tanto a inclusão como a prevenção de abusos de criança e adolescente. Então, a gente vem nesse segmento para tentar implantar nas escolas. Porque, que nem eu falei, que se você já vem de uma educação que vem trabalhando isso lá desde a infância, você vai seguir já sabendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, orientando os pais, os educadores, que muitas vezes o professor ele faz a sua formação na sua área, ou ele fez para trabalhar com crianças de primeiro ao quinto ano, ou ele está na educação infantil, ou está no Fundo 2, no médio. Não importa, mas ele se formou para aquilo, ele não se formou para lidar com esse tipo de situação. E quando chega uma especialização que vai orientar ele ter uma visão diferente, ele vai identificar dentro da sala de aula, muitas vezes sem falar com o aluno. Ele vai saber que algo tem, porque você está Uhum. no dia a dia. Então, você tem uma sala com 30 crianças, vamos pôr 25, 30 crianças. Você não tá ali conversando, falando, sabe, querendo saber do dia a dia daquela criança, mas você nota o comportamento. E aí, notando o comportamento, você pode ter a visão de que há algo que está acontecendo com aquela criança, do que está se manifestando. E é esse o projeto que eu venho trazendo, né, como candidata a vereadora, para que os governantes eles tenham essa visão de implantar dentro das escolas esse tipo de educação como currículo mesmo, de fazer parte da grade, de ter um momento onde a criança ela vai ter as oficinas, ela vai ter uma palestra, dependendo da idade da criança, de forma lúdica. Se é os mais velhos, por exemplo, Fundamental 2, você já pode vir com palestras, você já pode vir com outro segmento. Então, é isso que eu pretendo, né, caso seja eleita. Espero que sim, Uhum, legal. né? Então, é muito importante, porque a gente está aí para salvar vidas, né? E é muito legal você falar sobre isso, porque é uma atuação que você já tem, né? Sim, É um sim. projeto que você já é
ativa nisso, já faz, já Isso. atua, e hoje você está trazendo a questão da candidatura para reforçar e colocar isso dentro do governo, acho super legal, mas é uma coisa Exato. assim, você não está criando agora só por conta da candidatura, Não, isso é não, uma já coisa super trabalho. legal você falar. Eu já trabalho em ONGs, já trabalho com escolas, igrejas, já venho desenvolvendo esse trabalho há algum tempo. Não é algo que surgiu agora, já tem alguns anos que a gente já tem esse espaço. Não é fácil chegar, por isso que eu venho saindo como candidata, porque é uma forma de colocar o projeto lá na Câmara, é uma forma de implantar, né, de já vir com um projeto que eu já venho trabalhando, não é algo que surgiu agora, ou que eu não tenho conhecimento, eu tenho formação na área. Então, a gente quer sim formar mais pessoas. Eu não quero ser única, eu quero que venham mais e mais pessoas, que se formem mais pessoas, que os professores, que pais, que a população em geral ela tenha essa visão que nós precisamos defender a nossa infância, os nossos adolescentes, para que eles cresçam saudáveis. E é isso que a gente pretende, né? A gente quer uma população, uma infância que chegue lá na frente saudável. Conhecimento, conhecimento é tudo. Conhecimento é proteção. Quando você sabe, você não faz. Quando você faz, quando você conhece, você consegue identificar, você não vai entrar. Você vai impedir, você vai se defender. Então, conhecimento é proteção. Já é uma forma de prevenir. Muito bom, isso aí. E aí eu queria te perguntar alguma coisa assim, talvez eu não fiz uma pergunta que você queira explicar um pouquinho mais ou falar de alguma área que você também atua, às vezes contar um caso que é importante que você teve uma intervenção ali que aconteceu, reverteu alguma situação, alguma coisa que o pessoal conhecer e saber também na prática, olha, aconteceu isso, ela me contou, a gente conseguiu conduzir e foi tratado, entendeu? Aconteceu uma situação na porta da escola. Não foi que a criança me contou, foi que eu presenciei. Eu estava saindo da escola, a escola que eu trabalhava, ela tinha Fundamental 1 e Fundamental 2. O Fundamental 1 saiu um horário mais cedo e o Fundamental 2 um pouco mais tarde. A criança, ela estava no carro com um adulto e quando eu subi, eu identifiquei ela pelo uniforme. E a princípio eu pensei que era um casal namorando na porta da escola. Quando eu me aproximei, eu vi que era uma criança que estava com uniforme, identifiquei pelo uniforme. E na hora que eu me aproximei, a pessoa tirou a criança do colo dele e jogou no banco do lado. E eu já percebi que ali tinha uma situação que não era muito boa. E ele se assustou porque me viu, porque ele sabia que eu era professora. E aí não ia dar tempo. Tanto que ele logo ligou o carro e desceu. E aí eu fiquei pensando, vou atrás, pego a placa, o que que eu faço? Liguei para a escola. Falei, Uhum. estou aqui na esquina da escola e aconteceu assim, assim. A diretora olhou nas câmeras, ele tinha descido, tinha parado um pouco mais embaixo, a câmera alcançou, ela já sabia quem era. Falou, é o pai de um outro aluno que está no 7º ano que ele está esperando. Aí ela fez, ela já chamou a polícia, ela já acionou os órgãos, já foi conversar com o pai, e aí foi descoberto que a criança ela já sofria abuso. Então, o período que ele ficava esperando o outro filho, ele abusava da filha de 9 anos, Meu Deus. e já tinha algum tempo. Então, devido a essa minha abordagem de ter sido rápido, então, aí você fala o que aconteceu depois. A criança foi orientada, a mãe foi orientada, o pai ele não buscava mais a criança. Então, tem todo um trabalho que é feito e aquela criança ela foi acolhida. Então, ela passa por psicólogo, ela tem uma assistência, porque é algo que para ela, naquele momento, ela tinha como prazeroso. Então, Uhum. algumas crianças, ela entende como que normal. O pai fazia tudo que ela queria e em troca ele abusava dela. E para ela era normal. Então, até ela entender que aquilo não é normal, que o pai não pode fazer isso com a filha, que ela é uma criança. 9 anos é uma criança. Então, assim, é algo que eu não quero ver acontecendo. Uhum. É algo que não dá pra gente fechar os olhos e falar assim, é normal. Não é normal. Sim. Não é algo que você vai falar, não, tudo bem, tá? Não é problema meu. É sim, é problema de todos. Então, a gente, como sociedade, como pessoas, eu como mãe,
Então, Uhum. assim, você pensa, não, a gente precisa proteger. E lá na frente? Porque lá na frente, o que que pode acontecer com essa criança? A gente vê muitos casos de homens hoje em dia que são abusadores que foram abusados. A gente vê muito relato. Então, a gente vê muita coisa nesse tipo. Isso não pode continuar acontecendo. Tem uma frase que eu acho que é o que é comum, às vezes não é certo, né? Às vezes não. Exato. É assim, não é porque é comum que significa que aquilo é correto. Pode ser que não seja exatamente essa frase, mas é exatamente o que você está trazendo. Às vezes a pessoa cresceu com aquilo, viu aquilo sempre e achou que ela pode também fazer, ou enfim, é comum ver outras pessoas sofrendo É daquilo. isso. E são sinais de alerta que a gente fala, não pode, não é correto. Se você vê, você tem que denunciar sim, você tem que orientar, Precisa. e ser estudado para orientar e intervir da maneira correta, né? Porque tem Isso. muito esse cuidado também. Então, hoje a gente vê muito falar no mês de maio. Passa nas redes sociais, passa na TV. Ah, é maio laranja, maio laranja. Por que maio laranja? Em 1973, uma menina chamada Araceli, ela foi abusada. Ela tinha 8 anos. E ela foi abusada por um grupo de adolescentes. O caso ficou sem solução. Então, assim, foi algo que aconteceu naquela época que fez algumas pessoas pensar que não, isso não pode ficar se repetindo. Por isso que tem o Maio Laranja, que é o dia 18 de maio, que foi realmente onde aconteceu, que traz hoje, muita gente fala assim, Maio Laranja, o que que significa, por quê? Por que falar de abuso nessa época? Porque foi justamente nessa época que aconteceu. Então, esse caso, ele não tem que ficar lá atrás no esquecimento. Por isso que hoje a gente está na luta, entrei na luta, realmente não é fácil. Você fala assim, ai, nossa, mas você tá aí na briga por proteção, por prevenção. É fácil? Não, não vou falar para você que é fácil. Não, é um caminho bem difícil. Mas a gente precisa levantar. Precisa vir mais Martas, mais Miriams, mais outras pessoas para poder combater, para poder proteger, para poder entrar e prevenir as nossas crianças. Eles precisam de proteção. Então, por isso que eu entrei como candidata a vereadora, por isso que eu quero fazer a diferença. Não é simplesmente, eu quero ser vereadora para chegar lá e apenas aprovar alguns projetos. Não, eu já tenho um projeto, já estou levando um projeto. E é isso que a população precisa. Eu acredito que como mães que vai ver, que vai se identificar, que vai falar, não, precisa sim de algo nas escolas, precisa desse trabalho de prevenção, de acolhimento. Os pais precisam também ter esse conhecimento e ser abraçados, serem acolhidos, saber como lidar, porque é importante saber como lidar com uma situação. Aconteceu, e agora? O que que eu vou fazer? Então, uma vez uma professora falou assim para mim: eu prefiro não saber, porque se eu souber o que que eu vou fazer, eu não sei o que fazer. Não sei como falar, não sei como agir. Falei: não, você precisa saber. Você sabe que tem os caminhos, que tem os órgãos, que tem uma rede de proteção que protege a criança. Existe. E a gente precisa colocar em prática. É importante. Então, por isso, essa briga, essa de entrar aí pro meio político, sim, porque é lá dentro que a gente pode fazer a mudança em algumas coisas. É legal você falar isso, porque esse exemplo dessa professora, porque tem uma outra frase também, que é de um sociólogo, também não vou lembrar o nome, eu sou meio ruim de lembrar as referências, mas pesquisa aí que vocês vão encontrar. Que é, assim, para o mal prevalecer, basta que os homens bons não façam nada, né? Então, Exatamente. se a gente quer uma sociedade, quer as nossas crianças ali cuidadas, nós, como pessoas boas, precisamos fazer alguma coisa. Não Sim, pode fechar o olho, né? Tipo, não vou fazer porque eu não sei o que fazer. Cara, você precisa aprender para identificar e passar para alguém que saiba fazer. O que não pode é negligenciar isso e simplesmente falar, não, a outra pessoa vai cuidar. isso. Muito legal, Marta. Conta para mim então, onde que as pessoas conseguem te encontrar para acompanhar esse trabalho? Talvez, não sei se você publica em alguma rede social especificamente, Sim. ou um e-mail, enfim, para o pessoal entrar em contato com você, para te chamar para fazer alguma palestra, para receber mais informações sobre o projeto, para votar em você também, já falo o número que é legal. Pode deixar. Enfim, passa suas redes aí, pessoal, te conectar. Pode me encontrar no Instagram como professora Marta.
Vai acompanhar lá, tá todos os meus trabalhos, eu tenho colocado, o que eu tenho feito. Também pode me chamar pelo WhatsApp, que é 96319-5553. E pensar positivo como pessoas que querem a mudança, que querem realmente entrar junto, porque eu acho que quando você, como população, como pais, como pessoas, vai pensar em defender junto, então nós vamos caminhar junto, eu não faço um trabalho sozinho. E vem comigo aí, professora Marta, em defesa da criança, do adolescente, 20.580. Quando for lá no dia 6 de outubro, não esqueça. Aí volta 20.580 para proteger nossas crianças, eles precisam. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, obrigado, Marta, por Eu você que estar aqui com a agradeço. gente. E quero agradecer também você que assistiu até o final. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal do Coruja 105 Cast e também mandar esse conteúdo para mais pessoas também, para que essa mensagem avance aí e saia não só do seu computador, mas para outras pessoas também. E é isso aí, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Acabou?